Pessoal do sétimo ano, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, não só quanto aos estudos, mas de saúde e a família de vocês também. Com o coração tranquilo, tá bom? Nós, professores, pensamos também em como que esse tempo vai ser produtivo em termos de educação para vocês, de estudos, tá bom? E estou disponível no chat. Não deixem então de fazer uso desse serviço. Eu vou retomar aqui a última aula, a aula de iniciar. A aula é de um tema novo, terceira lei de Newton, princípio de ação e reação. E assim terminamos a apostila. Galera, a Terra puxa a Lua e a mantém em órbita, então mantém ela ao redor da Terra. Mas a Lua também puxa a Terra, com força de igual intensidade, sentido oposto. Quando um pé acerta a bola de futebol, ao mesmo tempo a bola de futebol aplica uma força contrária, de mesma intensidade, então o valor é o mesmo, os sentidos que são opostos. Características do par ação e reação estão aqui, ó. Mesma intensidade, que é o valor em newtons. Mesma direção. O que é exemplo de direção? Vertical, horizontal. Agora, dentro da direção vertical, quais são os sentidos? Para cima e para baixo. Então, cuidado, em física, o mais correto não quer dizer ele foi naquela direção, seria ele foi naquele sentido. Esse ponto, vir sempre aos pares. Para toda ação existe uma reação. Então elas formam esses pares. Surgir simultaneamente. O bom desse resumo é que ele não obrigou nesse ponto você consultar. O que será simultâneo? Poderia consultar um dicionário. Significa ao mesmo tempo. Ter mesma natureza. Forças de mesma natureza. Gravitacional, gravitacional. Magnética, magnética. Exemplo. Um ímã puxa o outro. Forças magnéticas para os dois. E esse ponto é importantíssimo. Estar aplicadas em corpos diferentes. Então, se a mão der um murro na parede, a mão aplicou força na parede, a parede aplicou força na mão. Percebam? São dois corpos diferentes. E aqui eu vou não escrever dessa vez, que depois você vai paralisar o vídeo e tentar fazer sozinho, tá? A questão 1 fala do chute horizontal numa bola de futebol. Qual a direção, o sentido e a intensidade da força aplicada pela bola no pé? Então o chute foi uma força para onde? Para a direita. O que vai acontecer com a força que a bola aplicou? Vai ser oposta, será para a esquerda. Na questão 2, imagine uma pessoa remando um barco. Como que se explica isso com ação e reação? O remo empurra a água para trás. A água empurra o remo para a frente. Isso é a terceira lei. Acabou aí. Aí eu vou contar um pouquinho mais. Como o remo está na mão do remador e o remador está no barco, então o conjunto vai para frente. Mas a ação e reação é a seguinte: remo empurra a água para trás, a água empurra o remo para frente. Questão 3. É um corpo submetido à ação de duas forças de mesma intensidade opostas. Vamos dizer por que não é para ação e reação. Lembra que tem que ser corpos diferentes? Onde que está isso aqui? Estar aplicadas em corpos diferentes, tá bom?
E vocês terão tarefas da 17 a 20. Vou olhar elas também para reforçar. É a última página, olha. É na 36. Preencha as lacunas, então esses espaços. A cada ação corresponde uma. Lembra qual que é o princípio? Ação e reação. De mesma. Falar esse último só, tá? Sentido. 18. Um homem tenta com um golpe quebrar alguns pedaços de tábua. Na primeira ele não quebra. Na segunda ele quebra. O que acontece, pessoal? Terceira lei de Newton vale sempre. Eu vou dar outro exemplo para 18. Se eu pego um pedaço de isopor, dou um soco, faz um furo no isopor. O isopor aplicou força na minha mão? Sim. As forças são pequenas? São. Mas a força que o isopor aplicou é igual à força que eu apliquei no isopor. Elas têm sentidos opostos. E se eu faço a mesma coisa numa parede de concreto? Aí eu vou ficar com dor na mão. Mas a força que a parede aplicou na minha mão é igual à força que a mão aplicou na parede. Sentidos opostos, ok? 19. Duas forças iguais em módulo e de sentidos opostos são forças de ação e reação? Cuidado, aqui não falou que são dois corpos diferentes. Então você vai ler cada um desses e observar se eles atendem a todos os critérios de ação e reação. E a 20. Salvo pelo gongo. Então aqui você vai fazer a leitura do texto, tá bom? Do texto que está na aula 10. Bons estudos.